Olá, olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria que hoje nós estamos aqui para falar algo muito importante. Se a gente parar para perceber como o mundo vem mudando, a forma de construção, a forma de trabalho, a forma também de ganhar dinheiro. Muitas coisas vêm mudando e essa mudança vem ocorrendo de uma forma muito rápida, totalmente diferente de como era antes, lá do tempo dos nossos pais. Hoje, essa mudança acontece muito rápida. Então, para falar um pouquinho de mudança, nós queremos contar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo, da nossa história, dos nossos projetos e como isso pode ser também, se você quiser, aplicado na sua vida. Nós somos pessoas simples que começaram a sua vida como qualquer outra pessoa, mas sempre acreditamos que tinha algo diferente que nós podíamos fazer. E aí o que a gente fez? Fomos pesquisar, fomos atrás de informações e descobrimos que o jeito tradicional de trabalho poderia ser agregado a ele, sem precisar deixar ou parar de fazer o que nós já fazíamos. Mas o que é isso? O que você está me falando? Então, existem outras formas de rentabilizar, de ganhar dinheiro. E todos nós sabemos que o dinheiro é importante, porque quando precisamos dele, não existe outro substituto. Normalmente, só ele resolve a situação ou o problema quando nós necessitamos dele naquele momento. Mas o que eu quero falar para você hoje é muito mais do que dinheiro. É algo que pode mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, o seu jeito de enxergar o mundo, o seu jeito de perceber a família, os seus amigos, isto é, onde você estiver, pode haver uma mudança. Mas para que isso aconteça, somente você tem a maçaneta para o lado de dentro do coração. E somente você pode abrir essa maçaneta. Mas falando um pouquinho das mudanças, vocês perceberam que antes as pessoas se locomoviam quando não tinham seus próprios carros, além do transporte público, por meio dos táxis. E todo mundo acreditava que não havia nenhuma forma de substituir os táxis. E aí, de repente, aparece um negócio chamado Uber. E eu acredito que quase todo mundo já ouviu falar ou já utilizou o Uber. E como sempre uma nova ideia, todas as pessoas diziam que ela não iria funcionar, que era apenas uma modinha. E o que aconteceu? Em um curto período de tempo, as pessoas que começaram a utilizar o Uber descobriram algumas qualidades. A primeira delas foi a economia. A segunda foi a qualidade de serviço prestado. E a terceira delas, para as pessoas que tinham um carro parado em sua garagem e lá só gerava despesa, agora tem a opção de ser uma fonte de renda. Veja só que bacana! Então, o meio digital, a nova forma de construir economia, nos dá essas opções. A primeira é, eu tenho um cliente. E aí eu tenho do outro lado uma disposição, isto é, um fornecedor que está ali ocioso. E o que essa nova economia faz? Simplesmente através de um aplicativo, de uma plataforma e conecta essas duas pontas. Não é legal isso? E veja que mágico! Todo mundo sai satisfeito.
Quem pegou o Uber sai feliz porque economizou e teve um serviço de qualidade. E quem está prestando o serviço também fica feliz porque agora o seu veículo gera renda. E agora, mais feliz ainda fica o dono da plataforma, porque a cada corrida, a cada serviço prestado, o dono da plataforma fica com 25%. Parece uma coisa pequena, mas imagine isso no mundo todo acontecendo. Essa é a dinâmica dos negócios da nova economia, rentabilizar através de aplicativos. E aí a gente poderia falar de tantos outros, o Facebook, Netflix, o Instagram, Airbnb, uma série de outros que seguem na mesma linha do Uber, que geram economia, proporcionam um serviço de melhor qualidade e gera rentabilidade. Só que todos eles geram uma rentabilidade única, exclusiva para quem? Para o dono da plataforma. As pessoas que fazem uso dele vão gerar uma economia somente nesse momento. Mas o que eu quero contar, o que nós descobrimos é muito mais do que isso. De uma forma muito simples, hoje nós vamos falar de uma parceira que já está no mercado há 60 anos. E acredite se você quiser, foi ela que deu início a tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. Então, imagina só, você pode confiar numa empresa que deu origem a tudo isso. Uma empresa que já está há 60 anos fazendo isso, em mais de 110 países. E ela tem o mesmo intuito, que hoje, teoricamente, ela vem sendo copiada por todas as outras que vão surgindo. Mas agora pode ter certeza que você está curioso. Que empresa é essa? De onde ela vem? É uma empresa americana que está em 110 países. É uma empresa que no ano passado faturou quase 10 bilhões de dólares. E o que mais me encanta que foi 35% de todo esse dinheiro arrecadado, de todo esse valor monetizado, é dividido entre e distribuído entre os seus sócios. Aí que está a dinâmica do que nós queremos apresentar. Você já imaginou o que a gente tem nas nossas mãos? E o melhor de tudo, coisas que você já faz e coisas que você vai fazer para o resto da vida. Então, você não precisa parar os seus hábitos. Você só vai, a partir do que eu vou te contar, mudar algumas ações. E quais essas são ações? Você concorda comigo que todos os meses eu e você precisamos ir a um lugar chamado mercado para fazer o que lá? Comprar algumas coisas de necessidade básicas que não tem como nós deixarmos de não comprar. E quais são essas coisas? Um exemplo, todos os meses nós vamos no mercado para comprar creme dental, comprar shampoo, comprar produtos para limpeza e manutenção da nossa casa, apartamento, onde quer que a gente more, mas todos os meses nós precisamos ir lá. E você concorda comigo que esses produtos, principalmente os de cuidados com o lar, não são produtos tão baratos, são produtos que sempre têm um valor agregado. E eu te convido a fazer uma seguinte experiência, se você ainda não fez, na próxima vez que você for ao mercado e finalizar a sua compra, some tudo aquilo que você gastou em produtos de limpeza. Pode ter certeza que de 50% a 60% do valor pago foi em produtos de limpeza. Eu sei que você está curioso. Então, o que é que a gente fez? Nós descobrimos que existe uma modalidade, uma opção, através dessa parceira que eu já citei, de podermos comprar
esses produtos citados direto da fábrica a preço de custo. Nossa, você já imaginou que coisa maravilhosa poder comprar direto da fábrica a preço de custo com 30% de desconto? Isso não é mágico? É maravilhoso, porque a partir do momento que eu descobri isso, eu comecei a gerar economia. E você há de concordar comigo que se sobra no final do mês R$ 100 que eu gerei de economia, olhando no primeiro momento, R$ 100 parece ser pouco. Agora, multiplique isso por 12 meses. No final do ano, já são R$ 1.200. Já não é um Natal um pouquinho mais gordo, já não é uma oportunidade de fazer uma viagem que você tanto deseja, mas por não ter tido uma opção, não ter conhecido uma informação que propicie economizar. Então, esse é o primeiro ponto. E quem que é essa parceira? Essa parceira é a Amway. É uma empresa maravilhosa que nós temos um orgulho enorme de falar sobre ela. Então, o primeiro ponto é que ela, a partir do momento que eu me torno sócio dela, através de um simples código, eu posso comprar aquilo que o americano utiliza, aquilo que o asiático utiliza dentro da sua casa e poder utilizar o mesmo produto com a qualidade maravilhosa. E te conto mais ainda, todos esses produtos têm 90 dias de garantia de satisfação. Você conhece alguma empresa que faz isso? Normalmente não. Normalmente elas só trocam um produto se o produto vier com defeito de fabricação. Mas aqui não. E por que ela faz isso? Porque ela tem certeza do que ela oferece é o que há de melhor no mercado. E a segunda opção que essa empresa nos dá, das 16 formas de ganho, eu vou estar falando apenas 3, para atiçar, aguçar a sua curiosidade. A segunda delas é, a partir do momento que eu uso, não é comum a gente passar, querer falar para alguém, e aí a empresa não me dá a mesma opção de eu revender. Não existe uma obrigatoriedade, não sou obrigado, eu posso somente consumir, mas ela me dá essa opção de realizar a venda. E eu digo para você, a margem de lucro sugerida é de no mínimo 43% de lucro. Veja só, diante do cenário que nós vivemos, hoje, atualmente, você poder ganhar 43% de lucro sem investir praticamente nada, não é maravilhoso? É exatamente isso, meu amigo. Então, essa é a segunda opção. A terceira opção, normalmente, é habitual em nós indicarmos, já faz parte da nossa cultura. Se nós vamos num açougue, vemos lá uma carne em promoção, aquela picanha que está na promoção, você não vai contar para o seu amigo? A gente já faz isso e fazemos isso sem receber nada, porque é natural do ser humano, é natural da nossa cultura indicar as coisas, porque nós queremos que as outras pessoas tenham o mesmo benefício, gerem a mesma economia que eu estou tendo. Mas em contrapartida, o dono do açougue, o dono do mercado, não vai te dar nada por você fazer isso. Ele simplesmente vai ficar mais feliz. Isto é, você fez uma propaganda gratuita para ele. E agora, o convite que eu faço. Agora, imagine você, sem mudar esse hábito de comunicar, de divulgar, agora poder rentabilizar com isso. Agora você pode ganhar dinheiro indicando as pessoas para fazer o mesmo processo que você. Economizar, movimentar um pouquinho de produto e ensinar a outra pessoa a duplicar a ideia. E por fazer isso, essa grande parceira, a Amway, ela nos paga bônus por isso.
Porque cada produto ele tem pontos. Cada produtinho tem pontos, mais ou menos parecido com as milhagens, só que com uma diferença. Se eu estiver dentro da regra, eu posso no final do mês trocar essa pontuação, não por produto, mas sim por dinheiro. Me explique melhor, fiquei curioso. É mais ou menos assim, de uma forma bem simples. Imagine várias casinhas que da sua rua. Lá vem a Copel e coloca os postes. Só que ela não faz a ligação dos fios e diz para você: "Ei, João, eu estou aqui com essas 15 casas, eu coloquei já o poste, a disposição do fio está aí, eu preciso apenas agora que você conecte com a fiação. Você pode fazer isso?" Com certeza o João vai aceitar, porque já está pronto, é só conectar. É a mesma coisa que a gente pode fazer na Amway. As pessoas já estão prontas, os lares já estão consumindo. E por quanto tempo vão consumir? Para o resto da vida. Porque não tem como parar de escovar os dentes, tomar banho, usar shampoo, limpar a casa e tomar vitaminas e suplementos. Nós vamos fazer isso para o resto da vida. E agora o convite é fazer isso de forma inteligente. Por isso que quando eu passo a fazer de forma inteligente e profissional, eu começo a movimentar esses pontos. E para pôr a mão no dinheiro, existe uma regra muito simples. Vamos dizer que você está no topo da cadeia. Você, um exemplo, o João convidou o José. O José é você. E o José passou a fazer os mesmos benefícios. Agora, o José começou a trocar seus produtos de casa e ele está movimentando um pouco. Então, o José, nesse mês, fez 300 pontos. Foi 300 pontos que o José fez. Então, o José somou 300 pontos dentro do mês. E agora, ele convidou o Joel. E o Joel entendeu o mesmo processo. E ele fez também 300 pontos. E aí, a Ivone ou o José convidaram também a Elisanete, que também entendeu o processo, fez economia e agora fez 300 pontos. Mas o José continua a convidar. Convidou mais uma pessoa. Convidou a Alessandra, que também, dentro do mesmo mês, fez seus 300 pontos. Nesse primeiro mês, olha só, o José fez 300, a Ivone fez 300, o Joel fez 300 e a Alessandra fez 300. Somando tudo isso, deu 1.200 pontos. Nesses 1.200 pontos, ela já está dentro da regra para receber a bonificação, porque já ultrapassou de 600 pontos. Veja só que bacana, de uma forma muito leve e tranquila, ela já atingiu o primeiro nível, que nós chamamos dentro do negócio de 9%. Então, o José já é 9%. E aí ele vai receber um bônus por isso. Por que ele vai receber o bônus? Porque ele fez a propaganda. Lembra que a nossa empresa, ela não faz propaganda. Nós somos os propagandistas dela. E aí, de uma forma mais do que justa, ela nos paga por isso. E aí, como o Joel, a Ivone e a Alessandra,
entenderam o mesmo processo, o que eles fizeram? No mês seguinte, a Alessandra contou para mais 2 pessoas. Foi lá e contou para Maria e para Ana. E aí, elas também fizeram os seus 300 pontos. Veja só, que legal. A Alessandra, agora, no segundo mês, ela manteve a sua pontuação de 300 pontos. Como a Maria e a Ana também fizeram 300 pontos, a Alessandra agora é 9%, porque ela chegou ao nível de 900 pontos. E veja só, o Joel entendeu o processo, contou para mais um amigo. Esse amigo resolveu só consumir, mas comprou ali 100 pontos pessoais. Comprou 100 pontos. Mas mesmo assim, ele indicou para uma outra pessoa. E essa pessoa abaixo já entendeu que poderia economizar em casa e movimentar também um pouco desses produtos. E o que aconteceu? Ela fez os seus 300 pontos. Essa outra pessoa também contou para mais 3 pessoas. Uma delas fez 100 pontos, gerou economia em casa. A outra fez 50 e a outra fez 350. Então, veja a pontuação que o Joel alcançou já no segundo mês. Somando tudo, 350 mais 50, 400, mais 100, 500, mais 300, 800, mais 100, 900 e mais 300, 1.200 pontos. Ele também, no segundo mês, ele chegou a 9% com uma boa pontuação de 1.200 pontos. Que legal, né? Olha o que a empresa proporciona. Só que agora a Ivone trabalhou um pouquinho mais. Ela, no segundo mês, manteve o seu volume de 300 pontos e contou para várias pessoas. Ela contou pro João, ali no meio. O João indicou mais 2 pessoas. E uma delas indicou mais 3. Olha a grandiosidade. Isto é, se chama construção de uma rede. E aí o grupo começa a aumentar. Porque a gente sabe onde começa, mas nunca sabe onde que ele vai parar. E veja só o que aconteceu com a Ivone já no segundo mês. Ela fez os seus 300 pontos, indicou para uma pessoa que ali só utilizou 50 pontos, só consumiu em casa e está feliz porque está consumindo, está gerando economia, mas ela encontrou a Rosane. E a Rosane, ela fez o processo de 300 pontos pessoais, porque ela já entendeu que poderia gerar economia e contar para os seus amigos.
E ela indicou mais 2 pessoas, a Rosane. Ela indicou a Daisy, que aí também fez um consumo naquele mês de 100 pontos. Mas ela encontrou o Daniel. E o Daniel entendeu o processo, movimentou seus 300 pontos no mês e contou para mais 3 pessoas. E essas 3 pessoas fizeram 300 pontos. Isso já dentro do próximo mês. Veja só como vai crescendo tudo isso. E ainda a Ivone contou para mais uma pessoa. E essa pessoa consumiu, fez os seus 300 pontos. E indicou para mais uma, que também foi para Lorena, e a Lorena também fez os seus 300 pontos. Isso tudo dentro de um mês. Veja só, olha o tamanho da pontuação. Isso já no segundo mês. Então, somando tudo, nós temos 900. Ali nós temos 900. Somando o Daniel já chegou a 9%, porque ele também gerou uma economia e indicou as outras pessoas. Então, ele somou 1.200 pontos. Mas isso não parou por aí, porque o Daniel vai receber, por isso, pelo trabalho que ele fez, vai receber a sua bonificação, mas como a Ivone trabalhou mais, contou para as outras pessoas, então nós temos 1.200 pontos do Daniel, mais 600 pontos, aí já nós temos 1.800 pontos, mais 100, 1.900 pontos, mais 300, 2.250 pontos, e mais 300, nós temos 2.350 pontos, somando que a Ivone movimentou no segundo mês. Somando tudo isso, aqui dá quanto? dá 2.350 pontos. E aí ela vai para um outro nível, que é um nível de 12%. Porque subiu a escala da regra. Dentro do nosso negócio, do nosso projeto, existem as seguintes regras de qualificações. 9, 12, 15, 18 e 21%. Todos nós trabalhamos para chegar ao 21%, porque quando chegamos a 21%, nós somos pratas. E ao permanecer por mais 5 meses nesse nível de prata, que movimenta um volume de 10.000 pontos, a gente se torna, ou você poderá se tornar platina, que é o primeiro nível de liderança reconhecido pela empresa. E quanto que um platina recebe dentro da Amway? Aproximadamente de 2 a 5 mil reais de bônus por mês, fora a economia que ele gera na casa, fora o que ele revender de produtos. Se nós compararmos com a renda da população brasileira, de 2 a 5 mil é um bom valor? É excelente, é um ótimo valor. E aí, se você aprende a se tornar um prata ou um platina, já não tem um caminho mais fácil de ser feito
é muito mais simples, porque você já conhece como fazer. Então hoje, de uma forma muito simples, nós falamos dos dois primeiros níveis, o 9 e o 12. O 12 é 1.800 pontos. O terceiro é o 15%, que são 4.000 pontos. E o quarto é o 18%, que são 7.000 pontos. O quinto é o 21%, volume de 10.000 pontos, conforme eu já te falei. Para entender um pouquinho mais, nós vamos deixar os nossos contatos para que você possa entender como construir, como rentabilizar dessa forma que eu te passei. Outra coisa que mais me brilha os olhos é o sistema de educação, o sistema que nos capacita. De que forma? Lembra que lá no início eu falei que a gente, quando passou a buscar algumas informações, nós mudamos a nossa maneira de construir dinheiro, de como gerar renda. É exatamente esse sistema. É um sistema de uma educação continuada que nos empodera. Porque dentro do projeto da Amway são 3 tripés, ou melhor, 3 engrenagens. Se essas engrenagens não estiverem bem alinhadas, elas não vão funcionar. E quais são elas? Movimentar, isso é, usar, recomendar, patrocinar, isto é, duplicar a ideia para as outras pessoas. Eu preciso contar para os meus amigos, os meus parentes, aquilo que eu estou fazendo e se capacitar. Por que se capacitar? Para que a gente possa ter inteligência emocional quando passarmos a receber os nãos, porque nem todas as pessoas vão dizer que têm desejo de fazer isso. Pela lógica, todas as pessoas deveriam fazer, mas pela cultura que receberam, a primeira coisa que as pessoas pensam, você vai estar ganhando dinheiro sobre mim. E não, isso não é verdade. O nosso sistema é muito justo, mas para que a pessoa possa entender isso, ela primeiro precisa se permitir capacitar para entender isso. E quando as pessoas se capacitam, isto é, se permitem numa educação continuada, elas se tornam pais melhores, mães melhores, filhos melhores, começam a enxergar o mundo como lugar que nós estamos apenas de passagem, mas que aqui sim a gente pode fazer a grande diferença. Então, de uma forma muito simples, era isso que a gente queria contar. O que a gente faz, por que nós fazemos. E hoje nós fazemos isso porque nós entendemos que através do projeto nós podemos levar esperança a todas as pessoas. E tem um monte, tem milhares de pessoas esperando uma oportunidade. Lógico, se você ver esse material e ficar quietinho, isso não vai acontecer. O que precisa fazer é ação, arregaçar as mangas se você quer construir uma forma diferenciada e não depender da aposentadoria, porque nós não sabemos enquanto isso vai durar. Porque eu e minha esposa hoje já temos o equivalente dentro desse projeto a rentabilidade de 3 casinhas de aluguéis. Mas o que mais me brilha os olhos é que onde nós moramos, para construir uma casa habitável, é no mínimo 150 mil. Porém, nós não precisamos ter o dinheiro dos 150 mil para ter a rentabilidade dessas 3 casas. Hoje, apenas com um pouquinho de informação, dedicação, nós conseguimos esse valor. E pode ter certeza que ele vai dobrar, triplicar
porque nós estamos trabalhando para isso. E isso está disponível na mesa também para isso. Uma outra coisa que me brilha os olhos é que dentro do projeto nós podemos levar esperança, fazer inclusão. Hoje nós trabalhamos com um grupo dentro do projeto de surdos que são sedentos de informações e tem desenvolvido esse projeto de uma forma brilhante que nos encanta e tem muito nos ensinado a superar as barreiras e a superar os desafios. E aí a gente entende que sim, quando nós temos uma clareza de propósito, a missão se torna muito mais fácil, mais leve, porque a nossa vida, a partir desse momento, fica muito mais significativa. Se ainda você não tem uma meta, se você não tem um objetivo e está procurando algo para poder fazer a diferença enquanto estar nesse mundo, e aí, quando a sua missão estiver cumprida, você possa deixar um legado, pode ter a certeza que aqui nós temos essa oportunidade. Se você gostou, ficou curioso, estamos inteiramente à sua disposição para ajudar e para tirar todas as suas dúvidas. E após elas tiradas, se você se sentir à vontade, será um grande orgulho e prazer tê-lo como sócio. Um grande abraço, agradecemos pela sua atenção.